Há dores que ninguém vê, mas que você carrega em silêncio. E é justamente nesse silêncio que a vida começa a trabalhar a seu favor. Quando alguém te fere, acha que escapou, mas não existe fuga da própria consciência. Esse vídeo vai te mostrar por que o peso que hoje está nos seus ombros logo estará sobre os deles. E como isso muda completamente a forma de você lidar com quem te machucou. Hoje nós vamos falar sobre justiça emocional, sobre o momento em que a consciência acorda e cobra cada escolha feita contra você. Vou te mostrar como esse processo acontece, porque ele sempre volta para quem causou a dor e principalmente como você pode transformar tudo isso em crescimento, força e paz interior. Se você assistir até o final, vai sair daqui mais leve, mais claro por dentro e com uma visão que pode mudar a forma como você encara qualquer ferida. Então me diz, você já sentiu que alguém te feriu e ficou tudo por isso mesmo? Já se perguntou se um dia essa pessoa vai entender o estrago que causou? Se essas perguntas doem em você, fica aqui comigo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e, quando terminar, acesse o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Este pode ser o início da sua virada. A consciência tem um jeito curioso de trabalhar. Ela nunca aparece quando a pessoa está cometendo o erro. Ela espera, observa, fica ali, quieta, como quem sabe exatamente qual será o momento perfeito para tocar na ferida que alguém tentou ignorar. E quando chega com uma força que ninguém controla. É nesse instante que tudo o que fizeram contra você começa a voltar para eles como um peso difícil de carregar. No começo, a pessoa que te feriu nem percebe que algo está errado. Ela acha que saiu ilesa, que a vida não cobra, que tudo é simples como virar as costas e seguir adiante. Mas a consciência não respeita esse tipo de fuga. Ela se infiltra nos pensamentos, aparece nos detalhes, começa a lembrar o que a pessoa fez e pouco a pouco transforma aquilo que parecia passado em uma presença constante e incômoda. É sempre assim. Primeiro vem um incômodo leve, quase imperceptível, uma sensação de que algo não está bem. A mente tenta desviar, tenta justificar, tenta inventar explicações para aliviar a culpa. Só que a consciência não aceita justificativas. Ela continua insistindo, como se estivesse abrindo espaço para a verdade aparecer. Com o tempo, o incômodo se torna mais pesado. A pessoa começa a perceber que aquilo que fez não foi apenas um erro qualquer. Ela entende que feriu alguém que não merecia. E mesmo tentando se distrair, a consciência retorna, mostrando o que ela tentou ignorar. É como uma cobrança silenciosa que não permite descanso. E quando a ficha cai, a dor vem forte, vem sem aviso. Vem nos momentos de silêncio, nas horas em que a pessoa está sozinha, quando não há ninguém para aplaudir, justificar ou encobrir. É nesse ponto que o peso emocional se torna quase insuportável, porque é impossível mentir para si mesmo. A consciência não pede permissão. Ela entra e desmonta todo o orgulho que antes parecia tão firme. Faz a pessoa recordar cada palavra dura, cada atitude injusta, cada escolha egoísta, e essas lembranças não passam rápido. Elas retornam várias vezes, como se estivessem exigindo que a pessoa finalmente enfrentasse o que fez. O mais curioso é que a consciência não cobra apenas o que foi feito, ela cobra o que poderia ter sido diferente. Ela mostra o valor que você tinha, a importância que a pessoa ignorou, a perda que ela mesma criou. E esse entendimento machuca, porque revela um tipo de arrependimento que ninguém consegue esconder. É nesse momento que o comportamento começa a mudar. A pessoa tenta disfarçar, tenta agir como se estivesse tudo bem, tenta seguir a vida normalmente. Mas a consciência não acompanha esse teatro. Por dentro, ela mantém o peso firme, lembrando que cada ação tem um retorno. E quanto mais a pessoa tenta fugir, mais forte o peso se torna.
Não existe descanso para quem machuca alguém injustamente. A consciência cobra até que a pessoa entenda de forma profunda que o que ela fez não desaparece só porque ela quis seguir adiante. É assim que começa, devagar, silencioso e inevitável. A consciência aparece exatamente no momento em que a pessoa pensa que nunca será cobrada. E quando chega, derruba o orgulho, expõe a verdade e faz a pessoa sentir, de forma intensa, o peso de ter ferido alguém que nunca mereceu isso. Quando a consciência começa a cobrar, algo ainda mais profundo passa a acontecer dentro de quem te feriu. O impacto das próprias escolhas começa a aparecer de forma silenciosa, quase invisível para o mundo, mas devastadora por dentro. É como se cada atitude tomada contra você criasse pequenas rachaduras internas que no início ninguém percebe. Porém, com o tempo, essas rachaduras se transformam em fissuras que comprometem toda a estrutura emocional da pessoa. A verdade é que ninguém sai ileso depois de causar dor em alguém que só queria o bem. Mesmo que a pessoa tente seguir a vida normalmente, existe sempre um ponto em que a realidade bate à porta. E essa realidade mostra, sem piedade, que tudo o que ela fez volta como uma espécie de eco emocional. Um eco que aumenta a cada lembrança, a cada situação que a faz ver o próprio erro refletido em outras pessoas. O mais interessante é que o impacto não aparece de uma vez. Ele vem em camadas. Primeiro, uma inquietação, depois, um desconforto maior. E aos poucos, a pessoa começa a perceber que aquela atitude tomada contra você não foi apenas um momento impulsivo. Foi uma escolha que agora cobra um preço, e esse preço vem como um peso constante que impede a pessoa de encontrar paz verdadeira. Essas escolhas começam a moldar o ambiente interno da pessoa. Ela passa a sentir que algo está fora do lugar, como se estivesse carregando uma responsabilidade que não sabe como resolver. E esse sentimento é incômodo, porque lembra que ela teve opções e escolheu ferir. Não foi acidente, foi decisão. Com o passar do tempo, essa cobrança interna afeta a forma como a pessoa se relaciona com os outros. Ela passa a desconfiar, a se afastar, a reagir de maneira defensiva, porque sabe no fundo que causou algo que não consegue desfazer. E é nesse ponto que o silêncio se transforma em peso emocional. O impacto silencioso das escolhas erradas funciona como um espelho que a acompanha por onde ela vai. Mesmo tentando evitar, a pessoa se depara com situações que lembram o que fez. Uma frase, um comportamento, um gesto de outra pessoa que desperta exatamente a mesma sensação que ela causou em você. E isso corrói por dentro de um jeito que ninguém consegue esconder para sempre. A pessoa até tenta compensar, tenta preencher o vazio com outras relações, outras distrações, outras histórias. Mas o impacto permanece. Ele não sai. Ele vira companheiro. Um companheiro que lembra que cada ação tem consequência e que o que foi feito contra você não desaparece só porque ela tenta fingir que não aconteceu. Esse processo é silencioso, mas profundo. Ele se instala sem aviso e sem pedir permissão. E à medida que cresce, começa a mostrar que aquilo que parecia força, o orgulho, a frieza, a falta de remorso, era apenas uma fachada. Uma fachada que começa a ruir lentamente até não sobrar nada além da verdade. E a verdade é que ninguém consegue fugir do que faz. A vida devolve, a consciência cobra. E as escolhas que machucaram você são exatamente as mesmas que agora começam a machucar quem as fez. Quando o impacto silencioso das próprias escolhas começa a corroer por dentro, surge uma etapa que muitos tentam evitar, mas que é inevitável: o remorso. Ele não chega cedo. Ele espera o momento exato em que a pessoa percebe que perdeu algo que jamais conseguirá recuperar.
É justamente quando já não há volta que a dor emocional se torna mais intensa. O remorso nasce quando a pessoa finalmente entende quem você foi de verdade. Não falo do que ela enxergava enquanto te tinha por perto, mas do que só percebe depois da sua ausência. É nesse momento que a ficha cai, que ela percebe que sua presença era estabilidade, cuidado, verdade, e que ao ferir você, perdeu a única pessoa que realmente estava ao lado dela. Esse remorso dói, porque não tem solução. A pessoa tenta voltar no tempo, tenta imaginar como poderia ter agido diferente, tenta reconstruir mentalmente cada situação. Mas nada disso muda o fato de que o estrago foi feito. E essa consciência cria um peso emocional que acompanha cada pensamento. A mente começa a revisitar conversas, atitudes, momentos em que você estava ali e ela escolheu ignorar o valor que você entregava. E quanto mais ela lembra, mais percebe que não foi apenas um erro pontual. Foi uma sequência de escolhas que agora se transformam em arrependimento acumulado. E isso machuca de um jeito que ninguém admite em voz alta. O remorso também traz um tipo de dor que não busca consolo externo. Não adianta conversar com outras pessoas, pedir opinião, buscar conforto em alguém de fora. Porque a dor não é sobre o que os outros pensam. É sobre o que a própria pessoa sabe. Ela sabe que feriu quem não merecia. Sabe que poderia ter feito melhor. E sabe que essa oportunidade não existe mais. É por isso que o remorso é tão devastador. Ele constrói uma prisão emocional que a pessoa cria com as próprias mãos. Ela tenta sair, tenta negar, tenta se distrair. Mas cada tentativa só reforça a sensação de que o passado ficou marcado de um jeito que não se apaga. Esse sentimento, por mais que a pessoa tente esconder, transparece nas ações. Vem na forma como ela fala, como ela olha para trás, como reage quando alguém menciona uma situação parecida. O incômodo fica evidente, porque o remorso sempre cobra seu espaço. A verdade é que o remorso nunca chega cedo demais. Ele chega no momento exato em que a vida já te elevou a um lugar onde a aprovação ou o arrependimento deles já não fazem diferença para você. E isso é o que mais machuca. Perceber que, quando finalmente entenderam o valor que você tinha, já não existe caminho de retorno. Toda essa dor surge exatamente porque o impacto das escolhas erradas encontrou o ponto onde a consciência se torna incontrolável. E a partir daqui, a pessoa passa a carregar uma certeza que a corrói por dentro. Você não volta. E o que ela perdeu não tem substituto. Quando o remorso toma forma e a pessoa entende, tarde demais, o valor que perdeu, acontece algo que muitas vezes passa despercebido por quem está machucado. A vida começa a trabalhar por você. Ela passa a assumir aquilo que você já não precisa carregar. É como se o peso que antes estava nos seus ombros mudasse silenciosamente de lugar. A verdade é que existe um ponto em que você não precisa mais provar nada, justificar nada, insistir em nada. A vida se encarrega de mostrar para cada pessoa o que as escolhas significam. E quando alguém te feriu, essa conta não fica na sua mão. Ela segue o caminho natural até voltar para quem realmente causou a dor. É interessante perceber como as coisas se alinham. Enquanto você tenta se reconstruir, a vida vai colocando cada peça no lugar. Ela afasta quem não serve, aproxima quem soma, fecha portas que te machucariam e abre outras que te fortalecem. Esse movimento é silencioso, mas muito claro. Você não precisa carregar o peso que não é seu. E enquanto isso acontece com você, com quem te feriu, acontece o oposto. A vida começa a devolver exatamente aquilo que a pessoa plantou. Não como vingança, mas como consequência. A vida apenas retorna o que foi enviado. Se a pessoa feriu, ela sente. Se enganou, é enganada. Se subestimou, é subestimada. Cada ação,
vira um reflexo inevitável. Esse processo surpreende porque ele não exige sua participação. Você não precisa torcer, esperar ou desejar nada. A vida age por equilíbrio, e esse equilíbrio sempre aparece no tempo certo. Mesmo que você não veja de perto, saiba que tudo está sendo organizado de uma maneira que te liberta. E essa libertação não é apenas emocional. Ela muda sua postura diante da vida. Quando você percebe que não precisa mais carregar o peso da injustiça, algo dentro de você se abre. Um espaço novo surge para que você cresça, amadureça e encontre paz onde antes existia dor. A vida também te mostra nesse momento que o foco não deve estar em quem te machucou, mas em quem você está se tornando depois disso. O seu crescimento é a maior prova de que você não está preso ao que aconteceu. Você segue, você evolui, e essa evolução cria um contraste enorme entre você e quem causou a ferida. Enquanto você se fortalece, a pessoa que te feriu se vê cada vez mais presa ao próprio arrependimento. E isso não tem nada a ver com vingança. É apenas o efeito natural de tudo que ela escolheu. O remorso cresce, o peso da consciência aumenta, e a vida faz questão de mostrar que nada ficou impune. É aqui que a verdadeira virada começa. Não é você cobrando, não é você exigindo, não é você se desgastando. É a vida agindo por você. É o tempo colocando cada coisa onde realmente pertence. E quando isso acontece, você finalmente entende que a justiça sempre chega. Principalmente quando você decide não carregar mais aquilo que não te pertence. Quando a vida começa a se encarregar do que você não precisa mais carregar, algo inevitável acontece do outro lado. A pessoa que te feriu finalmente percebe o tamanho do vazio que você deixou. Não é um vazio comum. É um silêncio que incomoda, um espaço que não se preenche, uma presença que continua existindo mesmo depois de você ter ido embora. Esse vazio surge porque durante muito tempo a pessoa acreditou que você estaria ali independentemente de qualquer coisa. Ela se acostumou com o seu cuidado, com a sua presença, com o seu apoio. E quando isso some, o impacto é profundo. A ausência começa a falar mais alto do que qualquer palavra que você teria dito. A pessoa tenta seguir, tenta continuar a vida como se nada tivesse acontecido, mas tudo parece diferente. Aquilo que antes era confortável agora parece instável. Conversas que antes fluíam agora parecem vazias. Relações que surgem no caminho não conseguem preencher o espaço emocional que você ocupava. Nada se compara àquilo que foi perdido. O vazio se manifesta de várias maneiras, em pensamentos repetitivos, em lembranças que surgem sem convite, em pequenos detalhes do dia a dia que despertam a memória de como você era. E isso machuca porque revela uma verdade que a pessoa tentou ignorar. Você não era substituível. Você era único naquilo que oferecia. Com o passar do tempo, a ausência se torna um peso maior do que qualquer presença. Porque tudo que a pessoa faz esbarra no fato de que ela tinha alguém verdadeiro ao lado e deixou ir. E é nesse momento que o arrependimento cresce, porque a consciência mostra exatamente o que foi perdido, não o que ela imaginava, mas o que realmente estava ali. O mais doloroso para quem te feriu é perceber que o vazio não é preenchido nem com pessoas, nem com distrações, nem com tempo. Ele se mantém porque o valor que você tinha não pode ser substituído. A pessoa começa a entender que o que ficou para trás não volta, e isso cria uma sensação constante de falta. Essa falta não é apenas emocional, é existencial. É sentir que algo importante foi retirado da vida. E por mais que a pessoa tente seguir, o vazio acompanha, lembrando a cada passo que a perda é real. É nesse ponto que muitos começam a perceber que a própria dor que sentem é fruto das escolhas que fizeram. Esse vazio também corrige muita coisa.
Ele mostra com clareza que a pessoa não valorizou o que tinha, que subestimou seu cuidado, que não percebeu o quanto você era essencial. E essa compreensão pesa, porque agora já não há nada que possa ser feito para retomar o que foi perdido. É exatamente esse silêncio, esse espaço vazio deixado por você, que faz a consciência deles trabalhar sem pausa. O arrependimento se intensifica, a mente revisita o passado e o coração começa a sentir o peso de cada atitude tomada contra você. E enquanto isso acontece, você segue avançando para um novo capítulo da sua vida. Quando o vazio que você deixou começa a incomodar, surge um momento inevitável. A máscara que a pessoa usava cai. Toda aquela postura de indiferença, todo aquele ar de superioridade, toda aquela segurança que ela demonstrava, tudo isso desmorona quando ela finalmente se vê diante do próprio reflexo. É aí que a verdade aparece sem filtros. Esse momento é duro para quem te feriu, porque pela primeira vez ela precisa olhar para si sem desculpas, sem justificativas, sem a narrativa confortável que ela criou para se sentir no controle. A máscara cai silenciosamente, mas quando cai, revela exatamente aquilo que a pessoa tentou evitar, o próprio caráter colocado à prova. E quando ela se vê de verdade, percebe algo que dói profundamente. Nada do que fez trouxe a satisfação que imaginava. Nenhuma escolha que feriu você trouxe paz. Nenhuma decisão impulsiva trouxe leveza. Pelo contrário, tudo se transformou em peso, culpa e arrependimento acumulado. O reflexo que ela enxerga é desconfortável. Revela imaturidade, ego, orgulho, escolhas feitas sem pensar nas consequências. Mostra que o problema nunca foi você. E isso destrói qualquer história que ela tentou contar para si mesma. A realidade expõe o que o orgulho insistiu em esconder. Nesse momento, a pessoa percebe que a máscara que sustentou por tanto tempo não serviu para protegê-la. Serviu apenas para afastar alguém valioso. E essa percepção é devastadora, porque revela que ela se escondeu atrás de comportamentos que não representam quem gostaria de ser. É aqui que muitas pessoas começam a sentir vergonha de si mesmas. Não daquilo que você viu, mas daquilo que elas sabem que são por dentro. A consciência mostra, com precisão, que a dor que você sentiu agora retorna como dor que elas mesmas precisam enfrentar. Esse confronto interno gera confusão, incômodo e fragilidade. A pessoa começa a perceber que não é tão forte quanto dizia ser, que não é tão fria quanto tentava parecer, que não é tão segura quanto mostrava aos outros. O reflexo expõe a vulnerabilidade que ela sempre tentou esconder. E enquanto ela enfrenta esse choque interno, percebe também que tudo isso poderia ter sido evitado, que bastava ter tido maturidade, respeito, clareza, que bastava ter valorizado quem sempre esteve ao lado dela. Essa compreensão não apenas dói, ela marca profundamente. Essa queda da máscara abre um buraco emocional que ninguém consegue tampar. A pessoa começa a se questionar, a se arrepender, a revisitar tudo o que fez. E quanto mais olha para dentro, mais percebe que o erro não foi perder você. Foi não ter enxergado seu valor quando ainda havia tempo. A partir daqui, o peso da consciência se torna ainda maior. Porque agora não existe mais fuga, nem desculpa, nem distração. Só existe a verdade, e a verdade cobra caro de quem escolheu ferir alguém que só queria o bem. Depois que a máscara cai e a pessoa se vê diante do próprio reflexo, não existe mais escapatória. É nesse ponto que a consciência assume o papel de juíza. E esse tribunal interno não aceita defesas, não faz acordos e não se deixa manipular. Ele simplesmente apresenta os fatos e cobra o que é devido. Esse julgamento interno é cruel, porque não acontece uma única vez. Ele é diário.
A pessoa acorda com o peso do que fez e adormece tentando justificar para si mesma aquilo que já não tem justificativa. A mente vira um campo onde a verdade repete, sem cansaço, cada atitude tomada contra você. A consciência não pergunta se a pessoa está preparada para encarar. Ela apenas coloca tudo na mesa. As atitudes impensadas, as palavras desnecessárias, a frieza injusta, o descaso que você recebeu. E quando isso aparece de forma tão clara, é impossível continuar fingindo que nada aconteceu. Nesse tribunal interno, cada lembrança se transforma em uma sentença. Cada gesto seu que foi ignorado vira uma acusação silenciosa. Cada oportunidade que a pessoa teve para fazer diferente se transforma em um peso que ela precisa carregar agora. É uma cobrança que não se alivia com desculpas, porque não existe mentira que engane a própria consciência. O mais doloroso é que, nesse processo, a pessoa percebe que as perdas que enfrenta hoje são resultado direto das escolhas que fez ontem. E isso cria um sentimento de impotência, porque a consciência mostra aquilo que ela tentou evitar. O erro foi dela, não seu. E essa verdade pesa mais do que qualquer castigo externo. Esse tribunal interno se torna ainda mais pesado quando a vida começa a apresentar situações que refletem exatamente aquilo que ela fez com você. A pessoa passa a sentir na pele aquilo que antes não valorizou. E essa experiência não vem como vingança, mas como aprendizado forçado, inevitável e doloroso. A consciência também não permite que a pessoa se esconda atrás de novos relacionamentos, novos caminhos ou novas distrações. Porque, por mais que ela tente preencher o buraco, o julgamento continua. Ele aparece no silêncio, na madrugada, nas lembranças que surgem sem convite. É uma cobrança que acompanha cada passo. E quanto mais a pessoa tenta fugir desse tribunal interno, mais presa ela fica. Porque a consciência não se cala enquanto a verdade não é reconhecida. E reconhecer a verdade exige que ela encare o fato de que feriu alguém que só queria o bem. E de que agora está colhendo exatamente o que plantou. Esse processo transforma a pessoa por dentro, não por escolha, mas por necessidade. Porque o tribunal da consciência é o único que ninguém consegue manipular. Ele mostra de maneira brutal e inequívoca que cada ação tem um retorno e que o retorno chegou. Quando o tribunal interno da consciência começa a funcionar sem descanso, a primeira reação de quem te feriu é tentar fugir. A pessoa busca qualquer distração que possa silenciar o incômodo. Novas conversas, novas rotinas, novas pessoas, novos hábitos. Ela tenta preencher a mente para evitar olhar para dentro. Só que essa fuga não funciona por muito tempo. A consciência sempre encontra um jeito de voltar. No início, a pessoa até acredita que está conseguindo escapar. Ela se ocupa, se envolve em outras coisas, tenta se convencer de que está tudo bem. Mas por trás dessa tentativa existe um desespero silencioso. Porque, mesmo se distraindo, ela sente que algo a persegue. E esse algo é a própria verdade que ela tentou ignorar enquanto te machucava. Com o passar dos dias, as tentativas de fuga começam a falhar. A distração já não funciona como antes. As coisas que antes traziam prazer agora parecem vazias. As relações que ela busca para preencher o buraco emocional não conseguem sustentar o peso daquilo que ela fez. E cada falha aumenta ainda mais a inquietação interior. A pessoa então tenta negar para si mesma. Ela inventa justificativas, cria histórias internas, reconstrói o passado para tentar suavizar o impacto do erro. Mas, mais uma vez, isso não funciona. A consciência rasga qualquer narrativa falsa. Ela faz questão de mostrar a verdade crua, aquela que machuca justamente porque não pode ser apagada. É nesse ponto que nasce o desespero real. Não é desespero por você,
é desespero pelo que ela se tornou. A pessoa percebe que está presa ao próprio erro, que está colhendo exatamente o que plantou, que o que antes parecia simples, agora se tornou uma dor constante. E essa dor cresce porque não existe pausa, não existe descanso, não existe fuga. O mais duro é que nesse processo ela nota que perdeu o controle. Tudo que ela tenta usar como distração se desfaz. Nada se sustenta. As máscaras escorregam, as defesas falham e o coração começa a sentir o impacto completo daquilo que antes era apenas um arrependimento distante. Agora é real, agora machuca, agora é inevitável. A pessoa então se volta para dentro, tentando encontrar algum tipo de justificativa que a permita aliviar a culpa. Mas a consciência não permite esse alívio. Ela apresenta, uma por uma, as cenas que a pessoa preferia esquecer. E ao revisitar essas cenas, o desespero aumenta, porque ela percebe que teve todas as chances de agir diferente e escolheu ferir. Nessa tentativa falha de fuga, o peso emocional chega ao ponto máximo. A mente se torna um labirinto, onde cada saída leva de volta ao mesmo lugar, o erro cometido. E esse círculo vicioso desgasta a pessoa por dentro, tirando a paz, tirando a confiança, tirando tudo aquilo que ela acreditava ter sob controle. É justamente quando a fuga se torna impossível que a consciência revela a punição mais silenciosa e mais justa. A pessoa passa a ser perseguida pelas próprias atitudes. Não por você, não pela vida, mas por ela mesma. E essa cobrança, por vir de dentro, pesa muito mais do que qualquer consequência externa. Esse desespero deixa claro que ninguém escapa do que faz. A vida pode até esperar, a consciência pode até demorar, mas quando chega, desmonta toda tentativa de fuga. E é exatamente essa sensação de estar preso ao próprio erro que dá início ao próximo estágio. A virada que acontece primeiro em você e só depois neles. Quando quem te machucou entra nesse ciclo de fuga frustrada, algo poderoso começa a acontecer do seu lado. A virada. E essa virada não é discreta. Ela cresce aos poucos dentro de você, até que chega um ponto em que se torna impossível não perceber. Enquanto a outra pessoa afunda no próprio arrependimento, você começa a se levantar com uma força que nem imaginava ter. Essa virada é silenciosa, mas transformadora. Ela aparece quando você finalmente entende que não precisa carregar a dor que alguém provocou. A vida começa a te direcionar para caminhos onde a sua paz vale mais do que qualquer explicação e onde o seu crescimento se torna resposta suficiente para tudo o que aconteceu. Enquanto a outra pessoa luta internamente, tentando fugir da própria consciência, você começa a enxergar que a dor não te destruiu. Ela te moldou. E essa consciência muda tudo. Faz você caminhar de forma mais firme, mais madura, mais consciente do seu valor. A dor que antes pesava se transforma em combustível. A virada também aparece na forma como você passa a se olhar. Você começa a perceber que merecia muito mais do que recebeu, que estava dando demais, sentindo demais, se esforçando além do que a relação pedia. E essa percepção te libera, te dá uma clareza que nunca teria vindo enquanto você ainda carregava a ferida. Com o tempo, essa força interna se reflete no seu comportamento. Você fica mais seletivo, mais atento, mais seguro de si. A vida te coloca em situações que exigem maturidade, e você percebe que tem essa maturidade agora. Coisa que talvez não tivesse antes, coisa que você ganhou justamente depois de tudo que passou. A virada também se mostra no jeito como você reage às lembranças. Elas deixam de doer como antes. Você já não sente a mesma angústia, a mesma falta, a mesma confusão. Em vez disso, você entende que aquilo foi parte do seu processo, parte da sua evolução, parte da sua história, não parte do seu futuro.
Curiosamente, é justamente quando você encontra essa força que a outra pessoa sente o maior impacto, porque enquanto você cresce, ela afunda. Enquanto você se encontra, ela se perde. A vida cria um contraste entre vocês dois que deixa claro quem seguiu em frente e quem ficou preso ao próprio erro. Essa virada não é vingança, é justiça natural. É o retorno equilibrado das coisas. Você não precisou se rebaixar, buscar respostas ou provar nada. A vida fez o que precisava ser feito e colocou cada um no lugar que construiu com suas próprias atitudes. E à medida que você se eleva, você percebe que aquele episódio que te feriu já não define quem você é. Pelo contrário, ele apenas reforça o quanto você é capaz de superar. E essa consciência cria uma paz interior que ninguém pode tirar de você. É nesse ponto que você entende, talvez pela primeira vez, que a vida não apenas devolve, ela recompensa. E enquanto a outra pessoa sente o peso das escolhas que fez, você sente o alívio de finalmente estar no lugar certo, acima de tudo que tentou te derrubar. Quando a vida te eleva e você ocupa um lugar emocional que antes parecia distante, surge a etapa final desse processo, a confirmação silenciosa. É o momento em que a pessoa que te feriu começa a sentir, de verdade, o impacto da sua ausência. Mas, diferente do que muitos imaginam, ela não admite isso nem para si mesma, só sente. E sente muito. A confirmação vem primeiro através da falta. Uma falta que incomoda, que pesa, que surge nos momentos mais inesperados. Um detalhe do dia faz ela lembrar de você. Uma conversa desperta a memória do que você dizia. Uma sensação faz a consciência cutucar aquilo que ela tentou enterrar. E esse incômodo cresce, porque não existe substituto para alguém verdadeiro. Depois da falta, vem o sofrimento silencioso. Não é algo que a pessoa demonstra para os outros. Pelo contrário, por orgulho, ela tenta manter a pose, finge força, finge indiferença, finge que seguiu em frente. Mas por dentro, a verdade corrói. Ela sente o que causou, sente o que perdeu, sente o que não valorizou. Esse sofrimento fica ainda mais forte quando ela vê você em paz, quando percebe que você não parou, não implorou, não implodiu. Pelo contrário, você evoluiu. E essa imagem é um golpe duro para quem achou que você não teria forças para se recompor. A consciência mostra que, enquanto você cresceu, ela encolheu emocionalmente. A confirmação também aparece nas comparações. A pessoa tenta encontrar em outros aquilo que encontrou em você, mas não acha. Tenta repetir o vínculo, o cuidado, a parceria, mas tudo parece raso, forçado, sem alma. Isso dói, porque ela percebe que o que perdeu não existe em mais ninguém. Com o tempo, essa percepção vira uma certeza incômoda. A pessoa começa a aceitar, mesmo sem querer, que você era muito mais importante do que ela admitiu. E enquanto tenta esconder essa verdade, a consciência exige que ela encare o fato de que foi responsável pela própria perda. A confirmação silenciosa também traz um tipo de arrependimento que não consegue ser expresso em palavras. A pessoa pensa em te procurar, mas o orgulho impede. Pensa em pedir desculpas, mas o medo pesa. Pensa em admitir que errou, mas a consciência mostra que já é tarde. Essa paralisia emocional é parte do castigo. Nesse ponto, tudo aquilo que ela tentou evitar finalmente se revela. A dor que te causou é a mesma dor que agora ela sente, multiplicada pelo peso da culpa e pelo silêncio do arrependimento. E isso machuca mais do que qualquer resposta sua machucaria. A verdade é que ninguém admite facilmente quando destrói algo valioso, mas o corpo admite, a mente admite, a vida admite, a consciência admite. E por mais que a pessoa tente esconder, tudo ao redor dela revela a mesma coisa. Você fez falta, você faz falta, e ela sabe disso.
Essa confirmação silenciosa fecha o ciclo, mostra que a vida devolve tudo. E devolve exatamente no momento em que você já está em outro nível, vivendo algo melhor, sem precisar olhar para trás. Quando você olha para tudo isso que falamos, dá para perceber uma coisa muito clara. A vida nunca deixa nada sem resposta. Quem te feriu pode até ter seguido como se nada tivesse acontecido, mas a consciência deles cobrou cada detalhe. E enquanto isso acontecia, você cresceu. Você se reergueu. Você se tornou alguém mais forte do que jamais imaginou ser. Agora, quero que você entenda de uma vez por todas: nada do que te machucou terá mais poder sobre você do que a força que você carrega hoje. E esse é o momento de você assumir essa força, de perceber que não precisa viver preso ao que aconteceu, porque a vida já fez justiça por você. Agora é sua vez de se elevar, de se priorizar, de recuperar o controle da sua própria história. Você merece paz. Você merece respeito. Você merece uma vida onde sua luz não seja apagada por ninguém. E se esse vídeo te tocou em alguma parte, se ele despertou algo dentro de você, eu quero que você escreva aqui nos comentários uma frase que mostre a sua decisão de virada. Pode ser: eu me escolho, eu me valorizo, ou qualquer outra que reflita a sua força. Mas escreva, declare quem você está se tornando. A verdade é simples. Quando você se coloca no lugar que merece, ninguém consegue te derrubar. Obrigado por assistir até aqui. Se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal e continue essa jornada de transformação assistindo o vídeo que está aparecendo agora no card. E não esqueça de acessar o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Você merece essa nova fase. E ela começa hoje.